falando de um Rio de Janeiro que ela viveu e de um Rio de Janeiro que eu estava vivendo, com esse aumento da violência, a prisão que envolve as pessoas no sentido delas não poderem, às vezes, participar de algumas manifestações populares. Por acaso a gente estava falando sobre carnaval. E ela estava falando, o carnaval de antigamente que se tinha, das pessoas irem na avenida acompanhando as escolas, e hoje, o contrário do que é, né? As pessoas, elas vão ao sambódromo, e aí a gente, é só nessa hora assim que a gente consegue perceber que uma manifestação musical tão rica, né, e popular tão rica, ela, dentro desse sistema todo, ela é tirada de quem realmente é dono, do povo de fato, que em função de um sambódromo, ele é impedido de interagir, de estar ali dentro daquele espaço, manifestando o sentimento dele e interagindo com aquela manifestação musical, cultural e popular. E eu fico muito contente com a perspectiva desse maracatu, porque é uma perspectiva que vai para o povo, né? Ou seja, é uma música indo para aquela população que já tem subtraído tanta coisa, e é uma coisa muito difícil, muito ruim para a gente entender como as pessoas são privadas de tantas coisas, inclusive disso, inclusive de música, inclusive de manifestação artística, e como é que algumas pessoas conseguem conceber isso, né? De fazer uma música e não levar essa música a outras pessoas. E uma coisa que, assim, desse projeto para mim está sendo muito importante é essa coisa de vocês falarem, poxa, que a gente valoriza justamente as pessoas que têm valor, mas que não são valorizadas por outras pessoas. E aqui acontece isso com a gente. Eu acho que não é porque eu sou do acampamento, não. Acho que cada indivíduo dentro da sociedade tem valor, só que essa sociedade não dá o devido valor a essas pessoas, sobretudo quando essas pessoas são as lavadeiras, sobretudo quando essas pessoas são as pessoas que moram nas comunidades mais pobres. E essa perspectiva de fazer um trabalho que mostre o valor que essas pessoas têm, é muito importante, não só para o desenvolvimento do projeto que vocês estão desenvolvendo em outras regiões que não são do Rio, mas para a gente também, que sofre isso a todo tempo, a todo dia. Para se ter uma ideia, né, a gente estava na terça-feira naquele espaço e tinha algumas pessoas que a gente já conhece, e que essas pessoas fazem questão de ignorar que nos conhecem, né? É verdade isso, ignorar que nos conhecem. E a gente, em determinado momento, você vê a capacidade da música. A música consegue nos colocar num espaço comum. E ali eu estava pensando o seguinte, eu falei, poxa, por que para fora dali a gente não mantém, não continua junto, mas junto numa outra esfera, né? Não aquele de estar num espaço interagindo com uma música, mas de estar para fora dele, mesmo independente da música, e estar interagindo. E o que é ruim é porque é um curso que justamente invoca, né, você analisar e poder usar do conhecimento no sentido de estar mais próximo das outras pessoas, dos seres humanos como um todo, e buscando uma aliança para uma transformação de um mundo para melhor. E elas não conseguem mudar o interior delas, a concepção de mundo delas. Então, uma das coisas que vai ser, pelo menos, muito interessante é a gente poder usar esse material de filmagem para exibir, né, no sentido de mostrar que, até a questão do acampamento também, o acampamento se propõe a justamente unificar as pessoas, né? Que, independente do maracatu estar naquele espaço, a gente reivindica o maracatu e a gente reivindica qualquer música que possa nos aproximar e nos colocar junto nas lutas que a gente vai ter que travar para mudar para melhorar essa situação que está colocada hoje, mas que o nosso cotidiano seja um cotidiano mesmo que a gente esteja próximo um do outro. Uma coisa que a gente, infelizmente aqui no Rio, que eu acho que acontece um pouco, né?
mais que eu não conheça tanto o maracatu, e vou começar, isso despertou em mim a necessidade de conhecer sobretudo esse maracatu, que é o maracatu que eu reivindico. Isso ficou muito claro para mim ali. Você vai deixar a gente encabulado, né? É a gente perceber que no Rio acontece isso também com as músicas que são, digamos assim, mais populares aqui, né? A gente tem o samba, né, que acontece a mesma coisa, e você ter pessoas que vão ali, reivindicam a música, mas muitas das vezes não reivindicam o que se fala na música, né? Poxa, de um estado de vida, de um cotidiano, em que as pessoas, elas, né, conseguem mostrar, por exemplo, entre outras coisas, como é fácil, né, ser feliz, não que se tem que aceitar isso, com tão pouco. E entre uma das coisas que é importante para a felicidade é então, você dividir a sua felicidade com o outro, estar junto com o outro, nos processos de dificuldade também. E uma outra manifestação artística que está muito popular hoje no Rio de Janeiro e está se difundindo é o funk. E é muito ruim a gente, infelizmente, perceber que é um gênero musical que, infelizmente, está sendo usado também por um grupo de pessoas que consegue fazer disso uma fonte de renda muito lucrativa, falando botando pessoas que vivem uma realidade para falar de uma outra realidade que talvez ela não vive, que talvez seja a realidade que outras pessoas, né, também talvez nem viva, mas que reivindicam, né? Poxa, eu gostaria de um funk que falasse mais dos problemas sociais que estão inseridos geralmente naquela comunidade onde o funk ele é gerado, mas o que a gente percebe é justamente o contrário. E quando a gente vê um espaço geralmente que toca funk, também as pessoas são as pessoas que não vivem a realidade daquelas pessoas que até produzem o funk. Ou como funk como moda, né? Eu falei, na verdade, a questão de transformar a música no entretenimento pelo entretenimento, como se não tivesse mais nenhuma outra importância. E fazer da música uma das ferramentas para uma concepção política e ideológica que possa, né, valorizar tantas coisas, eu acho importante. Só ter que falar, porque tem algumas coisas assim que talvez pode parecer talvez mera retórica. Tem algumas coisas que vão ser tocadas, alguns assuntos assim que são complicados para que a gente perceba o quanto há de histórico nesse momento. A gente, aproximadamente 3 semanas ou 4 semanas atrás, a gente estava numa atividade, num espaço mais para lá, apresentando acampamento com um grupo de estudantes que vieram com uma professora da universidade e a conclusão do curso dela consistia justamente numa mostrar como é que se dava aquela disciplina fora dos muros, no caso, fora do espaço público da escola. E a gente, um pouco antes disso, passou a conviver com a presença de um rapaz que a gente chamava ele com o codinome de Menino, Esse rapaz, ele é um rapaz que fazia parte de um projeto comunitário de pré-comunitário aqui na Letras. Ele passou a frequentar o acampamento por uma série de razões, por afinidades pessoais com outras pessoas do acampamento, e a gente sempre viu ele com um certo ressabiamento em função de que ele era uma pessoa que estaria na condição do mundo. Então a gente não sabia exatamente até que ponto a gente podia interagir com ele, mas buscávamos, na medida do possível, entender as origens e o comportamento dele, e pouco a pouco ele foi criando um vínculo de identidade com a gente, até por conta de que ele era vinculado a esse projeto comunitário. E o Cristiano fazia artesanato também, dizia que muitas das vezes tinha uma dificuldade muito grande de conseguir alimento, né? Ficava na fila do restaurante que a gente chama de populista, pedindo às vezes 50 centavos para juntar na grana para poder comer. E a gente aqui é apoiado por algumas entidades, né? Nossa alimentação, de certa forma, ela é parte da solidariedade dessas entidades. Então a gente falou para o Cristiano que se ele tivesse necessidade de se alimentar, que ele poderia vir aqui e tal, mas que se ele quisesse entrar no acampamento é porque ele tinha que entender a causa do acampamento e que ele precisava estar pela causa, e ele nunca poderia vir para o acampamento apenas para saciar a necessidade material dele. Ele tinha que vir para o acampamento pelo que o acampamento poderia proporcionar de
enriquecimento cultural, humano. E ele meio que aceitou esse desafio. A gente tem um ritual aqui para a entrada de novos companheiros, tem uma, né? E o Cristiano ficou 2 semanas. A gente chegou a um acordo entre nós de que o Cristiano ficaria 1 semana com a gente em experiência para a gente ver se ele se adaptaria ou não. E ele ficou, ele reagiu muito bem aqui, ele participou de todas as demandas. A gente tem aqui desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme algumas demandas e pessoas de referência para que as outras pessoas possam fazer suas atividades com a universidade. Então tem as pessoas que ficam no acampamento, fazem a comida, recepcionam quem vier aqui. O Cristiano participou, interagiu muito bem sobre isso. E na quarta-feira, acho que passada, se não me engano, o Cristiano tinha como... Quarta-feira retrasada, o Cristiano tinha uma tarefa que ele se colocou para ir com o Jário na matemática para tentar fazer inscrição online da Rural. E ele também tinha ganhado a isenção total da UF para o vestibular desse ano. Na quarta-feira, que era o dia de referência, na parte da tarde ele saiu. Quando a gente chegou aqui, o Cristiano já não se encontrava na parte da tarde, mas era normal. Só que o Cristiano não voltou, ficou sumido na quarta, na quinta. Na sexta-feira, um segurança da universidade me chamou quando eu estava indo encher um garrafão desse de água. Esse até que ele estava me chamando para descobrir para meio que falar que eu podia mexer ali. Mas aí ele me mostrou um jornal que mostra que o Cristiano foi preso dentro da universidade. Foi pego pegando o material que esse cápsula, como é? Válvula de descarga. Isso deixou a gente muito mal, a gente ainda está muito mal, até porque a gente tinha visto aquele documentário 174 que retrata a vida de uma pessoa também que acabou tragicamente se envolvendo naquela situação lá, que foi assassinada. E o documentário é muito forte, mostra partes de pessoas que estão presas sem nenhum tipo de garantias de ser julgado dentro daquilo que prevê a lei, né? São pessoas que foram esquecidas ali, que vão morrer ali como indigentes. E a gente ficou muito perplexo por tudo, assim, o que teria levado o Cristiano a fazer aquilo, o que teria levado ele a... Porque ele estava sendo garantido o básico aqui, alimentação e tal. E aí tem várias teorias, ele é lúpulo, cacete de quatro, aí vem várias concepções aí para justificar. O fato é que a gente já entrou em contato com o projeto do pré-vestibular que vai fazer aqui na UF. Com sorte, o rapaz da coordenação do pré, ele é de uma pastoral e já está promovendo as ações para garantir, né, porque ele é réu primário. A gente tem uma reunião com o Roncone, que é o chefe da segurança, para discutir essa questão. E quando a gente está naquele momento, naquela atividade que vocês fazem essa alusão, que é o maracatu, agora é dedicado às lavadeiras, agora é dedicado a esse segmento, e quando você fala dessa questão, as pessoas que estão marginalizadas e que se integram ao maracatu, para a gente é muito importante porque a gente literalmente isso aqui é literalmente um quilombo. A gente mesmo que a gente não fizesse nada disso, a gente já é tratado dessa forma. E agora a gente está vendo uma pessoa que a gente está tentando, de alguma maneira, estava tentando criar um estímulo para que ela se desvinculasse daquela realidade, né? E que a gente percebia nela essa tentativa, e por algum momento ela teve algum lapso que com certeza, eu não sei como é que deve estar a cabeça do Cristiano agora, porque eu acho que a barra mais pesada que ele teve, ele já tinha um histórico, parece que ele era viciado em crack, que ele nunca negou essas questões, mas ele parece que estava há muito tempo já desvinculado disso. Ele era de Belo Horizonte, estava 2 anos na cidade de Niterói sem conseguir trabalho, sem conseguir emprego, né? E a gente achou que era importante, a gente não podia se omitir, né? E de alguma maneira aconteceu essa fatalidade, mas a gente pelo menos quer garantir ao Cristiano que ele tenha um julgamento legítimo, porque senão ele vai ficar esquecido lá, né? Porque ele deu a declaração no Fluminense de que ele era uma pessoa sem ninguém, né, morador de rua. Ele até, acho que ele tentou preservar o acampamento, então em nenhum momento ele citou que ele tinha algum vínculo com o acampamento. A gente tem essa compreensão de que ele ficou 2 semanas aqui com a gente. E aí, quer dizer, isso não é só retórica, talvez, né, é uma questão que a gente está vivenciando mesmo, assim. Talvez seja o movimento
contemporâneo na universidade que mais tem enraizamento de luta mesmo, de periferia, eu acho que é esse acampamento. O resto está totalmente distante, é meramente movimento de superestrutura, sabe? É um movimento panfletário, mas que não vai tocar. É impotente para alcançar as coisas que eles mesmos reivindicam aí nos panfletos, nessas coisas todas, porque não querem encarar de frente o desafio de enfrentar o que está colocado. Era isso que eu queria falar. DAR, DCR, né? Infelizmente. Mais nomes. Como é o nome desse caboclo que chegou agora? Daniel. Como é o nome? Daniel. Não, o Daniel tá aqui filmando. Você não pode ser Daniel. Daniel do Vaz, é. É que tem muito Daniel na universidade. Não, eu tenho uma história de militância nos movimentos sociais, em DA e até em partido político. Já foi de partido? Qual partido? Eu sou do PSOL. Tu és, É. atualmente? E vim aqui porque o Daniel me convidou e inclusive acho que poderia estar ajudando mais na luta do acampamento, não ajuda em nada. A verdade é essa, porque a vida tem estado muito difícil. Assim, tem corrido atrás de sobreviver de outras maneiras. Então é isso, por isso que eu tô aqui, sou solidário à luta dos companheiros e acho que não tenho mais muito o que acrescentar. Eu acho que essa é uma luta de subalternos, né, que carrega o espírito popular criativo. Maracatu e as suas declarações até na... Qual o nome? Toca do Coringa, que teve na Lapa. Ah, Coringa da Lapa. Coringa da Lapa, é. Me impressionaram bastante nesse sentido, de carregar a luta dos que lutaram e morreram pela emancipação, pela liberdade. Né? A gente vive a universidade é um espaço elitista, opressor para as classes subalternas, isso é claro. E a dimensão da necessidade, eu acho que empurra e impulsiona para a luta. Só que eu acho que ainda falta para todos nós entender de que maneira a gente consegue construir uma unidade de ação, uma unidade de luta que possa contaminar todo mundo que passa necessidade. Porque a gente percebe a revolta fragmentada, né? E a rebelião, se rebelar, é cada vez mais justo, né? E a necessidade é cada vez maior para uma parte cada vez mais significativa da população brasileira. Então acho que cada um pode dar um pouco de contribuição nesse sentido. E a vida precária, e ainda tem essa questão, né? Que a vida precária de quem não tem nada impossibilita que se lute e se organize. Porque tem que lutar pela própria sobrevivência primeiro, para depois ter um norte de destruição desse sistema e construção de um novo modo de vida. É isso que eu acho. O pessoal e os partidos de esquerda, como tudo, me lembram muito o filme William Wallace. William Wallace, como é o nome do filme? Coração Valente? Coração Valente. É como se William Wallace representasse aquele setor que está de saco cheio da burocracia dos partidos de esquerda, que nos usam o tempo inteiro, e os nobres, aqueles nobres que se recusaram a apoiar William Wallace, é o PSTU, o PSOL, o PCO. O tempo inteiro a gente tá... Bom, mas isso é outra história. Falta você, né? Dizer seu nome. Pois é. Meu nome é Rafael, eu sou estudante, mas eu sou lá do Fundão, eu sou aqui da UF. E eu conheci o pessoal aqui do acampamento e a Casa do Estudante da UF através do Dário, porque a gente fez uns cursos ligados a audiovisual juntos. E tem uma identificação, assim, pelo fato de eu ser morador de Casa do Estudante também, da UFRJ, mas acredito até que
o fato de eu estar, vira e mexe, vindo aqui e sempre perguntando para o Dário sobre as informações da casa, estar interessado em tudo isso que está acontecendo, acredito até que seja não pela nossa identidade de sermos moradores de casa de estudante, mas pelo fato de eu ter ficado, como eu vou dizer, boquiaberto com as condições às quais submeteram os estudantes da UF na casa do estudante, que eu vou dizer para vocês assim que existem algumas pessoas até da casa do estudante, porque na UFRJ o pessoal chama de alojamento até, não é nem casa do estudante. É bom, né? Tem uma boa estrutura. E até quando eu comento com algumas pessoas, passo informações do que vocês já passaram e de como vocês estão hoje, aqui acampados e tudo mais, tem muita gente que não acredita, cara. Assim, é o que eu tô te falando, nós somos todos moradores de casa de estudantes, só que as pessoas não acreditam que existem moradores de casa de estudantes da Universidade Federal Fluminense que estão acampados no campus hoje da universidade, sem apoio de ninguém e tendo que correr atrás do básico, como vocês falando. Isso é uma coisa, eu não sei, é impressionante, até porque eu fui acostumado com uma realidade lá onde as pessoas acham que elas não têm que ter o básico. Na casa do estudante, vamos dizer, da UFRJ, o pessoal reivindica bolsa, o pessoal reivindica, sabe, coisas que estão para além das suas necessidades básicas. Então, quando se toca no assunto de que aqui as pessoas estão reivindicando simplesmente o fato de estarem morando dentro da casa do estudante, parece ser inacreditável. Sabe? Porque lá, como também acredito que seja um lugar onde o alojamento do UFRJ é grande. Não é nem uma casa de estudante, são 2 blocos. Um feminino e um masculino, onde se abriga, não sei, mas devem ter uma coisa em torno de 700 quartos. Mas de vez em quando... Isso. De vez em quando um não cruza a fronteira. Não, mas isso aí não. Isso aí é só uma... Essa descrição, ela é só... Isso aí ele não pode falar agora não, tá gravando. Não compromete, né? Tá gravando. Isso aqui me comprometer. Não, tem que, né? Tem que passar, porque imagina, ficar separado não dá, né? É um absurdo. Gostei do absurdo dela. Absurdo! Já é uma violência. Não sei, eu não... Separação. Como é absurdo? Eu não sei não. Não é o absurdo dela não. Dela tem um sotaque. Não é o seu amigo. Absurdo. Tá vendo? Fala do jeito dela. Absurdo. É a entonação a mais. Não. Impressionante, né? E assim... E é pertinho, né? No mesmo estado, exatamente. Exatamente. Eu posso só pegar até uma coisa que ele falou, que até assim, teve no acampamento uma vez que apareceu um pessoal da Universidade de São Paulo, acho que era a USP, não sei se era a USP, era uma universidade mais do interior de São Paulo, que já tinha casa do estudante lá, no caso, alojamento para o estudante, mas que um fato até engraçado que eles falaram é que lá os estudantes já não reivindicam, não é nem pela questão da moradia. Lá eles reivindicavam cobertura no estacionamento. Não, mas não era na da UFRJ, moradia. não. Não, em São Paulo. São Paulo. Que a galera já reivindicava uma garagem, ou seja, a cobertura para garagem para a galera guardar o carro. Então, assim, ou seja, a gente vê que, na verdade, ao mesmo tempo que isso mostra que a moradia não pode, a moradia muitas das vezes acaba também beneficiando uma galera que é da elite um pouco, mostra o retrocesso que a Universidade Federal Fluminense dá. Assim, a Universidade Federal Fluminense é uma universidade que é conhecida e tem um valor, assim, que um valor que é dado, que uma coisa que assim, a gente nos últimos dias dentro do acampamento a gente tem ficado assim tão perplexo com as coisas que têm acontecido, que a gente tem falado assim, principalmente o Josimar mesmo, fecha a universidade pública, fecha, porque o conhecimento que está sendo usado, que está sendo construído aqui não está servindo em nada para alterar a sociedade, ou seja, as pessoas cada dia dentro da universidade estudam lá o papel do homem, o papel de que cada um tem que construir a sua história e
E a gente não vê as pessoas construindo a sua própria história. E aí, sabe? Então, para que o conhecimento se a gente não transforma a nossa própria universidade? A universidade com moradia, com uma comida de qualidade no bandejão e tal. Ou seja, você vê, ao mesmo tempo que você vê São Paulo e a Universidade Federal do Rio de Janeiro reivindicando por coisas até do ponto de vista material, mas em termos de estrutura pessoal, a gente vê hoje a UF, há 500 anos atrás, reivindicando a moradia, ou seja... Não existe o prédio, não? Eu tô colocando... Segundo o projeto, a planta prevê que eu acho que eu seria nessa região ou mais para lá, perto da orla. Um projeto que já foi aprovado há mais de 2 anos.